A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Obrigado por suas orações, obrigado por sua audiência, obrigado por suas mensagens, tanto aquelas mensagens, né, de elogios, mas também aquelas de críticas, que também servem de incentivo, de motivação para cada um de nós, né? Eu quero agradecer também a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você deseja enviar uma mensagem para nós, uma crítica, opinião, sugestão, anote aqui o WhatsApp do programa, que é o 99466-1010. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, se você está acompanhando as nossas aulas, você sabe que estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores, esses 12 últimos livros do Antigo Testamento, né? Que, claro, eles trouxeram uma mensagem, a maioria deles, para os seus dias, para os seus contemporâneos, né? Alguns deles para nações estrangeiras, né? Como Obadias, Jonas, Naum, e a maioria deles para os seus conterrâneos, né? No caso dos demais profetas que falaram para o povo de Judá, para o povo de Israel. Mas, que coisa interessante, estudando a mensagem desses livros, estudando essas profecias, nós vamos perceber que elas se aplicam também aos nossos dias e à nossa geração. Nos programas anteriores, nós já estudamos as profecias de 10 profetas, né? Vamos relembrar? Nós estudamos as profecias de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu. Esta semana nós estudaremos sobre a atualidade da mensagem do profeta Zacarias, que é o penúltimo dos 12 livros denominados de profetas menores. Mas antes de nós explicarmos a mensagem de Zacarias, né, nós traremos aqui algumas informações introdutórias, que nós já dissemos aqui. Essas informações são úteis, são importantes para quem deseja conhecer a mensagem do livro. Então, se você deseja conhecer melhor a Bíblia, é importante que antes de você ler um livro, você conheça aquelas informações introdutórias, né? Quem é o autor, quando foi que ele escreveu aquele livro, quem são os seus destinatários, quais são as características daquele livro. Essas informações, geralmente, elas estão nas Bíblias de estudo, né? Naquelas informações introdutórias, e isso ajuda muito para nós compreendermos a mensagem do livro. É por essa razão que sempre, quando nós introduzimos o estudo de um livro específico, nós trazemos aqui algumas informações sobre o autor e sobre o seu livro. Então vamos falar um pouco do livro e do profeta Zacarias. O livro de Zacarias é o mais longo dos 12 profetas menores e ele pode ser dividido em duas partes principais. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 8, começa com uma exortação aos judeus para que eles se voltem ao Senhor e uma série de 8 visões. Se você está aí com a sua Bíblia, você pode até conferir. Vamos conferir juntos? Então, o livro de Zacarias, ele é o penúltimo do Antigo Testamento, né? Então, observe aí no capítulo 1 que ele começa com uma exortação ao arrependimento, que, por sinal, é o tema do nosso programa hoje, e depois ele vai descrever aqui 8 visões, que é a visão dos cavalos, a visão dos chifres e os ferreiros, a terceira visão, que é Jerusalém é medida, a quarta visão, nós vamos perceber no capítulo 3, o sumo sacerdote e Josué. A quinta visão, no capítulo 4, é o candelabro de ouro. A sexta visão, capítulo 5, o rolo que voava. A sétima visão, capítulo 5 ainda, a mulher e o cesto. E a oitava visão está no capítulo 6, as 4 carruagens. Então,
essas visões, né, nos mostra também outra característica de Zacarias, porque alguns profetas apenas ouviram a voz de Deus e escreveram, registraram, transmitiram as mensagens. Mas alguns, como por exemplo Daniel, Zacarias e Ezequiel, foram profetas que tiveram também experiências com visões. Nós já dissemos aqui em outros programas, mas é sempre bom nós lembrarmos, né, que as experiências dos profetas foram diversificadas, né? Há uma diversidade de experiências deles. Então, a maioria deles, tanto dos profetas maiores quanto dos profetas menores, eles ouviram a voz de Deus. Eles registraram, escreveram e falaram aquilo que o Senhor lhes mandou falar. Porém, alguns deles tiveram sonhos, outros tiveram visões, outros também tiveram a visita de seres angelicais. Isso nos ensina que há uma diversidade na forma, na maneira, nos modos de Deus transmitir as profecias. E Zacarias foi um daqueles profetas que teve diversas visões, e essas visões estão registradas nos primeiros capítulos do seu livro. Já a segunda parte do livro, que vai do capítulo 9 até o capítulo de número 14, né? Esse livro tem 14 capítulos, contém 2 blocos de profecias apocalípticas. É muito interessante isso. Há muita profecia apocalíptica no livro de Zacarias. Eu posso dizer que dos livros do Antigo Testamento, aqueles que mais têm profecias acerca do futuro é o livro de Daniel e o livro de Zacarias. E cada uma dessas profecias, né, ela é introduzida por uma expressão peso da palavra do Senhor ou uma sentença pronunciada pelo Senhor. Na versão Almeida, Revista e Corrigida, a expressão é essa, peso da palavra do Senhor. Já na Nova Almeida Atualizada, a mensagem é essa, a sentença pronunciada pelo Senhor. Isso está tanto no capítulo 9, versículo 1, quanto também no capítulo 12, versículo 1. Há aqui, nesses 2 capítulos aqui, nesses últimos capítulos do livro de Zacarias, muitas profecias apocalípticas. Outro fato interessante é que o profeta Zacarias exerceu o seu ministério entre os anos 520 e 480 a.C., né? Ou seja, depois do cativeiro babilônico. Ele era um contemporâneo do profeta Ageu, né? Ele é um daqueles 3 profetas chamados de pós-exílicos. Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram depois do cativeiro babilônico. Mas Zacarias era mais jovem do que Ageu, e nós vamos perceber no livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1, né, que está escrito que ambos animaram os judeus em Judá, em Jerusalém, a persistirem na reedificação do templo nos dias de Zorobabel. Ou seja, tanto Ageu quanto Zacarias foram usados por Deus para trazer aquela mensagem de ânimo, de despertamento, para que o povo voltasse à construção do templo. E, como resultado da mensagem, da profecia de Ageu e Zacarias, o templo foi concluído, né, por volta do ano 516 a.C., que é exatamente o templo que nós já citamos aqui, que ficou conhecido como o Templo de Zorobabel e foi construído depois do retorno dos filhos de Judá para Jerusalém. Outra característica interessante do livro de Zacarias é que ele é o livro mais messiânico dos profetas menores. Olha que coisa interessante, não é? Ele não é só aquele livro escatológico, mas também é um livro messiânico. Você sabe disso quando nós falamos assim, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta messiânico? Qual é? Isaías. Você sabe disso, né? Porque Isaías falou muito acerca do Messias. Porém, dos 12 livros denominados de profetas menores, o profeta messiânico é Zacarias, né? Por quê? Porque ele profetizou muito acerca do Messias. Por exemplo, né? Eu vou ler algumas dessas profecias
Ele profetizou que o Messias viria de um modo simples, humilde, montado num jumentinho. Glória a Deus, né? Olha, Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz assim: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumenta, num jumentinho, cria de jumenta. Olha que coisa interessante, deixa eu melhorar a frase aqui: montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Que coisa maravilhosa. E foi isso que aconteceu, né? Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Isso foi profetizado por Zacarias, né? Ele também disse que o Messias seria pastor das ovelhas que Deus estava, as ovelhas de Deus que estavam dispersas, né? Que estavam desgarradas. Isso está no capítulo 10, versículo de número 2, do livro de Zacarias, diz assim: porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, e contam sonhos enganadores, oferecem consolação vazia, por isso o povo anda como ovelhas, aflito por não ter pastor. Então, no capítulo de número 10, versículo de número 2, ele diz que os filhos de Israel eram como ovelhas que não tinham pastor. E no capítulo 13, versículo 7, aí ele diz assim: levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Olha que coisa interessante. Então, no capítulo de número 10, versículo 2, ele diz que os filhos de Judá, de Israel, estavam dispersos como ovelhas que não têm pastor. E no capítulo de número 13, versículo 7, ele diz que o pastor seria ferido, as ovelhas seriam dispersas. Inclusive Jesus falou sobre isso durante o seu ministério, né? Está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Aí diz: e voltarei a minha mão para os pequeninos. Então é outra profecia. Também Zacarias profetizou que o Messias seria traído e seria rejeitado. Muitas das profecias de Zacarias foram acerca do Messias. Por exemplo, capítulo 11, versículos 12 e versículo 13 diz assim: eu lhes disse, se estiverem de acordo, paguem o meu salário, e se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário 30 moedas de prata, que foi exatamente o preço que Jesus foi vendido, né, quando foi traído por Judas Iscariotes. Isso está no capítulo 11 e o versículo de número 12, versículo 13 diz assim: então o Senhor me disse, pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Então, também foi outra profecia que se cumpriu durante o ministério de Cristo. Zacarias profetizou também que o Messias seria traspassado, seria abatido. Capítulo 12, versículo 10, diz assim: e sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Olha que coisa interessante. Em certo aspecto, essa profecia já se cumpriu, porque Jesus foi traspassado, mas também tem um aspecto futuro, escatológico, porque na ocasião da sua vinda que os judeus olharão para ele, aqueles que traspassaram, e vão prantear por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, em certo aspecto, essa profecia já se cumpriu, e em certo aspecto ela vai se cumprir ainda no futuro. Também Zacarias profetizou que o Messias voltaria em glória para livrar Israel dos seus inimigos. Isso está no capítulo 14, versículos de 1 a 4, mas eu vou ler apenas o versículo 4. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Ele profetizou também que o Messias reinará como rei, em paz, em retidão, bem como estabelecerá o seu reino glorioso para sempre sobre todas as nações. Isso está no capítulo de número 14, versículo 6 até o versículo 19. Ou seja, há diversas profecias messiânicas no livro de Zacarias. Mas nós vamos nos deter hoje
a uma mensagem que está no primeiro capítulo do livro, que é exatamente como Zacarias inicia a sua profecia. Nós vamos estudar a primeira profecia de Zacarias, que foi, na verdade, um chamado ao arrependimento. A exortação ao arrependimento é a mensagem a primeira mensagem de Zacarias, é sobre isso que nós vamos estudar hoje, mas volta a tela só para nós abrirmos aí essa imagem, muito bem, se você quiser tirar uma foto, né? Temos aí algumas informações importantes sobre Zacarias. O seu nome significa o Senhor se lembrou. O tema do livro é a reconstrução do templo e as promessas messiânicas. Foi escrito entre os anos 520 a 470 a.C. e os destinatários foi o povo de Judá, o povo de Jerusalém depois do exílio. Vamos ler a introdução da nossa aula hoje de forma mais específica. Vamos falar sobre a mensagem de Zacarias no capítulo 1, né? Já que nós trouxemos um panorama do livro e do profeta, agora vamos falar sobre o capítulo 1. Diz assim: uma das principais temáticas dos livros denominados de profetas menores é o chamado ao arrependimento. Então, vários profetas menores receberam a incumbência de chamar o povo judeu ao arrependimento, como nós já estudamos aqui nos livros de Oséias, no livro de Joel, né? E o livro do profeta Zacarias começa exatamente com uma exortação aos judeus para voltarem-se ao Senhor, pois somente assim Deus se voltaria para eles, como está no capítulo 1, versículos 1 a 6. E este sempre foi o desejo de Deus. Qual? Que o seu povo ouvisse a mensagem dos profetas, se voltasse para ele. De que forma? Com arrependimento, contrição. Porém, né, infelizmente, lamentavelmente, nem sempre isso acontecia, e é por essa razão que o castigo tornava-se inevitável, como nós veremos a seguir. E antes de nós estudarmos a mensagem, o capítulo 1 do livro de Zacarias, eu posso dizer que hoje a história se repete, não é? Deus chama os homens ao arrependimento, Deus dá a oportunidade de eles ouvirem a mensagem de Deus e se arrependerem dos seus pecados, porém, quando o povo não ouve a voz de Deus, quando o povo não se arrepende dos seus pecados, o juízo torna-se inevitável, né? Só há uma forma de nós escaparmos do juízo de Deus. E qual é, professor? É quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, que nós podemos evitar desse juízo, desse julgamento. E quando eu falo de juízo, de julgamento, eu estou falando em dois aspectos. Eu falo de um aspecto para esse mundo, para essa terra, um aspecto presente, e eu falo de um aspecto futuro, que será a condenação do inferno, não é assim? Então, Deus envia os seus profetas, Deus chama os homens ao arrependimento, Deus dá um tempo para que eles se arrependam, porém, quando os homens rejeitam, a história de Israel mostra isso, né? Quando os homens rejeitam o convite ao arrependimento, o juízo tornava-se inevitável. Agora sim, vamos para o capítulo 1 e o versículo 1 do livro de Zacarias. Pode abrir a tela, por gentileza. Diz assim: no 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, ou seja, já não era mais o império babilônico que estava dominando, e sim o império Medo-Persa, não é? Que foi dominado por Dario, foi dominado por Ciro, não é? Então isso era mais ou menos o ano 520, não é? Antes de Cristo. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. Então, Deus se utiliza de Zacarias para falar sobre a indignação de Deus para com os pais daquela geração. E quem eram os pais daquela geração? Foram aqueles que foram levados para o cativeiro babilônico, foram aqueles que foram obrigados a sair de Jerusalém. E por que Deus ficou irado? Você sabe disso. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe disso, que quando os filhos de Israel conquistaram a terra de Canaã, qual era a obrigação deles? Expulsar os moradores,
destruir seus ídolos, não fazer pacto e aliança com os povos, não é assim? Não dar as filhas deles para os filhos dos cananeus, não tomar as filhas dos cananeus para os seus filhos, não aprenderem suas práticas pagãs, idólatras. Eles fizeram tudo o contrário que Deus mandou. Primeiro, eles não expulsaram os moradores. Os primeiros capítulos de Juízes mostram isso. Que as tribos conquistaram a terra, mas não expulsaram os moradores. Segundo, não destruíram seus deuses, seus ídolos. Observe, se você ler os livros, por exemplo, de Samuel, de Reis, de Crônicas, você vai perceber isso. Falar dos Baals, dos Baalins, dos Astarotes, dos deuses dos cananeus, que foram adorados pelo povo judeu, pelo povo de Israel. Então eles não destruíram os deuses, que Deus disse, destrua os seus ídolos, os seus deuses. Terceiro, fizeram pacto, aliança. Houve casamento entre eles, entre o povo judeu e o povo cananeu. Inclusive, alguns reis de Israel chegaram a fazer pacto, aliança, casamento, como é o caso de Acabe, não é assim? Você sabe disso. Mas o pior, qual foi? Eles adorarem os ídolos, os deuses. Você já imaginou? Deus mandava chuva, a terra produzia, e eles agradeciam a quem? A Baal, a Astarote. Veja que absurdo. Deus manda chuva, faz a terra brotar, prosperar, porque a terra de Canaã é a terra que mana leite e mel. Então, aí Deus levantou profetas. Os profetas chamaram eles ao arrependimento. Quem não se lembra da mensagem de Jeremias? Para que eles abandonassem seus ídolos, para que eles se rendessem, não é, a Nabucodonosor. Mas eles preferiram dar crédito aos falsos profetas, que profetizavam bênçãos, que profetizavam prosperidade, e deixaram de ouvir os autênticos profetas do Senhor. Não é assim? E permita-me abrir um parêntese aqui, porque hoje, graças às redes sociais, a gente não fica dependendo de determinados canais de televisão, de veículos de televisão, que são financiados por pessoas que têm interesse de selecionar o que é que deve apresentar ou não. Aí, por exemplo, nos carnavais desse ano, né, pessoas que dizem assim, não, o Apocalipse não vem, não vai chegar, não é assim? Porque Deus ama todo mundo e em nome do amor querem impedir que a palavra de Deus se cumpra. São falsos profetas, não é assim? Então, nos dias de Jeremias, nos tempos bíblicos, se levantaram também os falsos profetas para profetizar bênção, prosperidade. Agora, que coisa absurda! O povo distante de Deus, distante da palavra, pagão, idólatra, adorando outros deuses, outros ídolos, cometendo injustiças sociais, violência. Aí os falsos profetas dizem assim, templo do Senhor, esse templo não será destruído? Aí eu pergunto, o povo deveria dar ouvido a quem? Aos verdadeiros, aos autênticos profetas do Senhor, mas eles preferiram dar ouvidos aos falsos profetas, e não é o que acontece hoje? Sim ou não? Claro que sim, porque se chega um homem de Deus, profetizando, não é, a necessidade do arrependimento, da conversão, do choro, da lágrima, do quebrantamento, a necessidade de chegar a Deus, ele é taxado de quê? Fundamentalista. Ele é taxado de quê? De alguém que está profetizando de si mesmo. Agora, se chega alguém em nome do amor, que diz que Deus é amor, e é claro que Deus é amor, mas estão supervalorizando esse atributo divino, aí as pessoas vão aplaudir, elogiar. Aí Deus estava dizendo, através do profeta Zacarias, aquela geração que veio do cativeiro, olha, Deus está irado com os pais de vocês. Deus ficou muito irado com o pai de vocês. Como que diz assim, vocês foram levados para o cativeiro, isso foi juízo, foi castigo de Deus. Volta ao texto mais uma vez. Aí diz assim, o Senhor Deus, né, ficou muito irado com os pais de vocês. Aí nós já explicamos, né, o motivo da ira,
o paganismo, a idolatria, as injustiças sociais, a violência. Portanto, diga-lhes, fale aí, Zacarias, assim diz o Senhor dos Exércitos. Como quem diz assim, não são palavras minhas, não são palavras de Zacarias, é palavra do Senhor dos Exércitos. Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa maravilhosa. Se vocês se voltarem para mim, eu vou me voltar para vocês. Observe que há uma necessidade de uma ação humana para que haja uma reação divina. Isso está inclusive nas páginas do Novo Testamento, né? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então há uma reciprocidade. O que Deus estava dizendo através de Zacarias é isso: se vocês se voltarem para mim, eu vou me voltar para vocês. Eu não vou castigar vocês, eu não vou mais espalhar vocês pelo mundo. Vocês irão ficar definitivamente na terra de vocês. Agora, depende de você. Se vocês querem se voltar para Deus, e Ele vai se voltar para vocês. E essa mensagem, ela é atemporal. Embora esse texto, capítulo 1, versículo 3 de Zacarias, fazendo uma interpretação do texto, levando em conta o seu contexto, levando em conta o contexto histórico, cultural, geográfico, fazendo uma análise do texto na sua literalidade, eu preciso dizer isso. Essa mensagem foi transmitida pelo profeta Zacarias para o povo de Judá quando retornaram do cativeiro, ok? Muito bem. Agora, a essência dessa mensagem, ela é atemporal. Isso está nas páginas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E nós vamos perceber que o maior exemplo disso está no livro dos Juízes. Quando o povo de Judá, o povo de Israel, adorava outros deuses, outros ídolos, abandonava o culto monoteísta e se tornavam politeístas, Deus os abandonava. Deus os entregava nas mãos de nações estrangeiras. Mas quando o povo se convertia, quando o povo se voltava para Deus, quando o povo abandonava seus ídolos, suas abominações, aí Deus voltava-se para eles. Deus levantava um juiz, Deus dava vitória àquele juiz, Deus fazia com que o povo prosperasse. A história hoje se repete. Eu sei disso, que nós, seres humanos, isso é uma característica do ser humano. Nós queremos, eu vou me incluir aí, nós queremos ouvir aquelas mensagens que vai massagear o ego. A gente não quer ouvir mensagem, porque a mensagem bíblica, a mensagem do Evangelho é uma mensagem contundente. É por isso que as multidões muitas vezes abandonaram o próprio Jesus, você sabe disso. Chegou um momento, isso está em João capítulo 6, que só ficaram os 12, as multidões saíram, quando Jesus começou, os seus discursos começaram a sair, a ponto de Jesus perguntar, quereis vós também retirar-vos? Porque a mensagem do Evangelho, ela é contundente, ela é confrontadora. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem cujo objetivo é massagear o ego humano. O objetivo do Evangelho é exatamente nos confrontar, é nos levar para perto de Deus. E chegar perto de Deus significa abandonar pecado, significa choro, lágrima, quebrantamento, arrependimento, confissão, abandono do pecado. E era isso que Deus estava dizendo a Zacarias. Zacarias, olha, fale aí para esse povo aí, que chegaram do cativeiro babilônico. E diga para eles que não cometam os mesmos erros dos seus pais. E se eles se voltarem para mim, eu vou me voltar para eles. E o que significa o povo voltar-se para Deus? Voltar-se para Deus de que forma? Com choro, com lágrima, quebrantamento, não cometer os mesmos erros dos seus pais. E de que forma Deus se volta para o povo? Com milagres, com providência, com provisão, com prosperidade, com fartura, com abundância. O voltar-se de Deus para nós é bênçãos materiais e espirituais. O que é que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14? E se o meu povo,
que se chamam pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus, eu vou sarar a terra, eu vou perdoar os seus pecados, não é assim? Olha aí como é que Deus se volta. Então era isso que Deus estava exigindo do seu povo. Então, a mensagem de Zacarias era uma mensagem contundente, confrontadora. Então hoje, o que é que as pessoas querem? Comodidade. Se eu tenho essa programação aqui, onde fala-se muito de santidade, de mudança de vida, de transformação, de arrependimento, de confissão, mas eu tenho essa outra programação, essa aqui é mais light, sabe? Essa outra mensagem aqui é só de bênção, de prosperidade, que você vai ficar rico, que Deus vai te abençoar, que você vai prosperar. Aí é claro que há uma tendência natural do ser humano querer essa mensagem, né? É por isso que os coaches estão crescendo aí. As pessoas estão deixando muitas vezes de ouvir os homens de Deus, os verdadeiros profetas de Deus, para ouvir os coaching, não é assim? Por quê? Ele tem uma mensagem mais, vamos dizer assim, mais atrativa, mais atraente, uma mensagem de autoajuda, uma mensagem que vem massagear o ego, glória a Deus. Mas a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, uma mensagem contundente, é uma mensagem confrontadora. É uma mensagem que nos faz refletir sobre nossa vida, nossos hábitos, nossos comportamentos. E a promessa é essa. Chegue-se para Deus, volte-se para Deus e Ele chegará a vós. E eu quero falar com você que está afastado da igreja, você que já foi cristão, que já serviu a Deus, que você não está sentado nesse sofá, não é obra do acaso não, foi Deus que lhe colocou aí exatamente agora, para ouvir essa mensagem. Volte-se para Deus, não é assim? Está dando tudo errado na sua vida, não é assim? Está dando tudo errado na sua vida. E por quê? Você se afastou de Deus. Aí tudo que você vai fazer está dando errado. Aí você fica perguntando, meu Deus, o que é que está acontecendo? Você ainda tem dúvida? Se você saiu lá da sombra do Onipotente, não é assim que diz a Bíblia? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então você saiu do esconderijo do Altíssimo, está fora da sombra do Onipotente. Aí não pode prosperar. Não é assim? Agora, olha o conselho de Deus para você hoje. Chegue-se para Deus, volte-se para Deus, que Ele vai se voltar para você. Passa o texto, por favor, versículo de número 4. Aí Deus diz assim, olha, não seja como seus pais. E como eram os pais daquela geração? Rebeldes, insensatos, tolos, desobedientes, incrédulos, pagãos, idólatras, violentos. Não sejam como seus pais. Quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas más obras. Os verdadeiros profetas de Deus diziam isso. Eles não ouviram, nem deram atenção, diz o Senhor dos exércitos. Aí Deus está dizendo através de Zacarias, não façam os mesmos que eles fizeram, não. Eu levantei profetas, os profetas chamaram ao arrependimento, eles não ouviram, não deram crédito. Você sabe quem vai morar no inferno? Eu vou dizer. Foram pessoas, e são pessoas, que não deram ouvidos à voz de Deus. São essas as pessoas que serão condenadas ao inferno. Aí você pergunta assim, mas esse Deus cheio de amor vai lançar alguém no inferno? Claro que vai. A justiça de Deus exige isso. A justiça de Deus. Deus não é injusto. Deus não comete impunidade. A justiça de Deus exige isso. O dilúvio mostra isso, a destruição de Sodoma e Gomorra mostra isso, os cativeiros assírio e babilônico mostra isso. A dispersão do povo de Israel no ano 70 da era cristã mostra isso. Deus é amor, bondade, longânimo, mas Deus executa juízo, justiça. Então, não se engane. Tem pessoa que diz assim, não, o inferno é aqui mesmo. Não. Por pior que seja a vida aqui na terra, não se compara ao fogo do inferno. Porque o inferno é um lugar de vergonha e desprezo eterno. E a Bíblia diz que o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É lamentável pessoas brincando com o inferno. Saírem nas ruas, nos carnavais, aí alguém pergunta assim, Jesus ou inferno? Aí eles ficam gritando lá, inferno, inferno, a gente quer o inferno. Sabe por que eles dizem isso? Porque eles não sabem o que é o inferno.
Se eles passassem lá, tivessem a experiência de passar 1 minuto, 60 segundos, jamais eles diriam isso. É porque eles têm uma visão errônea do inferno, né? Acha que o inferno é um lugar que tem um barzinho, uma cerveja gelada e tal, coisa desse tipo. Mas quem é que está no inferno? Primeiro, quem vai, não está ainda, mas irá, o príncipe das trevas. Segundo, todos os demônios. Terceiro, todos os ímpios, todos os incrédulos. Imagina você estar num lugar, num ambiente, onde estão as pessoas de alta periculosidade. Como você se sentiria? Vamos dar um exemplo, é só um exemplo, tá? É só um exemplo, pelo amor de Deus. Não leve isso na literalidade. Mas digamos que um cidadão de bem, um pai de família, foi acusado injustamente de algo que ele não cometeu, é uma pessoa de bem, trabalhador, honesto. Digamos que essa pessoa foi presa e colocaram ele exatamente naquela cela onde estão as piores pessoas, aqueles bandidos de alta periculosidade. Como é que ele se sentiria? Claro, ele se sentiria numa situação desconfortável, além de ser injustiçado, ainda está no meio daquelas pessoas. Agora, é claro que ninguém vai ser lançado no inferno de forma injusta, né? Inocente, porque Deus não comete injustiça. Mas imagina, a pessoa está no inferno, habitando para sempre com Satanás, os demônios, os homens maus, perversos. Então as pessoas que vão para a rua dizer que preferem o inferno, é porque não sabem o que é o inferno. E eu tenho dó, tenho compaixão dessas pessoas. Eu não desejo mal, não. Eu queria só uma coisa. Essa é a minha oração. Que ao menos em sonho, eles sonhassem com o inferno. Nas chamas, no fogo do inferno. Eu só queria isso. Só queria isso. Senhor, é o que eu te peço para essas pessoas. Assim, alguém vai num podcast da vida dizer assim, se Deus me levar para o inferno, quem está perdendo é Ele. Como que ele diz assim, eu sou melhor do que Deus. Eu tenho compaixão. Eu tenho compaixão dessas vidas, dessas pessoas. E a minha oração é essa, Senhor, dá um sonho para eles. Que eles possam sonhar com o inferno, para eles entenderem a realidade. Deus estava dizendo através de Zacarias, não cometa os mesmos erros que os pais de vocês cometeram. Volta o texto. Eu levantei profetas, eles não ouviram, não deram atenção, diz o Senhor. E o que aconteceu com eles? Aí Deus começa a perguntar, glória a Deus. Deus faz pergunta através de Zacarias, os pais de vocês, onde estão? Aí eu vou responder, quem vai responder é o professor Givanildo. Estão mortos, morreram no cativeiro babilônico. Muitos deles morreram na viagem, velhos, idosos que foram levados morreram na viagem. Nem tiveram o prazer de serem sepultados. E os profetas, será que ainda estão vivos? Não, morreram também, não é assim? Porque até homens de Deus, os verdadeiros profetas de Deus, terminaram também morrendo. Jeremias ficou lá em Jerusalém, Daniel e Ezequiel foram levados para a Babilônia, mas não é assim? Acabaram morrendo também, tanto morreram os verdadeiros, como morreram os falsos profetas. Para concluir, pode passar o texto, por gentileza. Aí Deus diz assim, e não é fato que as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançaram os pais de vocês? Como que diz assim, será que a minha palavra se cumpriu ou não? Sim. Estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos tem intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Você sabe quando foi que eles descobriram que a Bíblia é verdadeira, que as palavras de Jeremias são verdadeiras? Sabe quando foi que eles descobriram? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Quando Nabucodonosor levou o povo judeu para o cativeiro. E aqueles que foram levados à força para Babilônia, disseram, Jeremias tinha razão. A palavra de Deus tem razão. Só que já era tarde demais. Quantas pessoas que ao partirem dessa vida, sua alma e espírito vão lá para o Sheol, para o Hades. E ao chegar lá, descobrem que a Bíblia é verdadeira, só que é tarde demais. Lembra do homem rico, lá de Lucas 16? Que até pediu para o pai Abraão mandar Lázaro pregar para os seus irmãos. Ele não tinha dúvida que o inferno é real. Ele não tem dúvida que a Bíblia é verdadeira. Mas
já era tarde demais. E quero te dizer, com muita tranquilidade, o que eu vou dizer. Um dia, todos os homens saberão que a Bíblia é verdadeira. Chegará um tempo em que todos saberão que o céu é real e o inferno também é. Eu só espero que quando você descobrir isso, não seja tarde demais.